Olá, meus queridos irmãos, boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, a depender do horário que você vai ver o vídeo. Eu queria trazer para vocês esse texto de Mateus e, junto a uma matéria, um estudo, porque muitos associam essa profecia de Yeshua, né, como futura, mas ela não é futura, tá bom? Ainda que toda profecia ela tenha camadas, ela ela é atemporal. Ela acontece num período e se repete ao longo da história muitas vezes, entendeu? Como se existisse um código dentro desse mundo que faz com que as coisas se comportem dessa maneira. Mas olha só, as 70 semanas de Daniel, tá bom? E isso eu acho que é muito importante que nós venhamos a ler, ela dá uma compreensão clara para nós de algo que poucos notam, tá? O livro de Daniel, ele medita muito, sobretudo, numa visão, tá? Para qualquer um entender aqui, o livro de Daniel trata, ele é um livro messiânico. Ele é um livro que trata de toda a história e do fim até o nascimento do Messias e a saída dele. E a destruição culmina com a destruição de Jerusalém. Aí muita gente estuda e fala: "Ah, mas ainda falta os 3 anos e meio do anticristo", ou ainda falta a última semana de Daniel. E não existe isso. Não existe um hiato de 2000 anos entre a metade da semana e o final. O anjo aparece para Daniel e diz: Olha, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. E foi contínuo. Entendeu? As 70 semanas sobre Israel acabou. Já cumpriu, aconteceu. Verso 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o Messias. Olha só, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aqui, vamos calcular de 444 a 445 a ordem de Artaxerxes, até o ungido. Isso vai dar em torno ali realmente de 27, né? Alguns divergências ali da data exata, mas vamos dar, vai dar em torno de 27 a 28, né, quando Yeshua tem 30 anos, até a ungido, que é quando Yeshua tem 30 anos e então começa o ministério. Não conta a partir do nascimento dele, porque ele não aparece. Só se cumpre os 3 anos e meio do seu ministério. Porque o ministério de um homem em Israel só começa com 30 anos. Antes disso, ele é uma pessoa comum. Ele não pode aparecer, ele não pode ser uma liderança. Então, até ungido, nesse período, nós temos o nascimento do Messias, o Yeshua aparece, ao príncipe, depois olha só, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 7 semanas, 49 anos para a restauração, após a Pérsia, para a restauração, reconstrução de Jerusalém, o templo. Depois passariam mais 62, 480 anos até o Messias, até o nascimento de Cristo. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E a gente medita nisso e lendo Esdras e Neemias, principalmente o livro de Neemias. Depois das 62 semanas, será eliminado, olha só, perde a vida o ungido, o Mashiach. O Messias nasce e aqui está escrito que ele começa o ministério e depois de 62 semanas, ou seja, faltando na 69ª semana da profecia, ele perde a vida. Né? É como se ele fosse retirado. A palavra em hebraica é ele foi removido, retirado. Ele foi rejeitado pelo seu povo. Ou ungido e já não estará. Aqui no sentido de ele não vai estar mais entre nós, ele será retirado, removido da terra. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aí, aqui, há quem diga que o povo que destruiu a cidade é o próprio povo hebreu, o povo judeu.
Mas aí aqui não acredito que se encaixe, tá? Ainda que essa parte do texto ele não seja o principal, como muita gente quer fundamentar aqui um anticristo, e não é. O povo de um príncipe que há de vir. Por que que aqui o texto diz que é um povo de um príncipe que há de vir? O cerco à cidade começa em 69, vai culminar na destruição em 70 depois de Cristo. Neste período, Vespasiano era o imperador e o filho dele, Tito, era o general do exército romano que comandava as legiões ali no entorno e na Judéia. É ele quem faz o cerco. Tito vai se tornar ainda imperador. Então o texto, olha só, quem escreveu o texto muito antes, Mateus, ele escreve a tradição oral primeiro, porque todo texto é escrito na Bíblia, primeiro tem a tradição oral. Inclusive, eu estava fazendo um estudo agora recentemente sobre isso, né? Aqui eu estou com alguns links abertos. Aqui no Cloud eu faço algumas pesquisas, eu quero que ele traga todos os documentos que existam, tudo mesmo para fazer, tanto nacional e internacional, sobre a história de Jerusalém. Mas para quem não sabe, tá? Flávio Joséfo, ele mesmo traz isso, tá? Esse aqui é Estudos da Bíblia, evidências, né? A destruição de Jerusalém. O que nós temos hoje, irmãos, eu... Claro que o Espírito do Senhor, ele inspirou os homens a trazer o máximo possível, tá? Mas vocês precisam entender que muito do que nós temos hoje sobre o que aconteceu em 70, a maior parte tem oculto. Por quê? Porque quando Tito invade Jerusalém e destrói a cidade, praticamente a maior parte dos pergaminhos escritos de toda a história foi destruída, foi queimada. O próprio Flávio Joséfos diz que a destruição da cidade foi algo assim que, depois da destruição de Jerusalém, aquela cidade aparentava como se nunca tivesse sido habitada. Tamanha foi a destruição de Jerusalém em 70. Tanto que Adriano a renomeia como a Hélio Capitolina, né? Toda a Judéia, e chama Jerusalém de. Ele chama, na verdade, Israel de Síria-Palestina, e Jerusalém ele chama de Aélios Capitolina, não é? Em homenagem ao sol. Então, para você ter uma ideia, porque ele reconstruiu monumentos na cidade a deuses pagãos. Jerusalém foi totalmente transformada. A destruição foi tão profunda. Há muitos estudos, inclusive achados arqueológicos. A cidade foi completamente queimada, a madeira queimada da época, vasilhames, muitas coisas que foram completamente destruídas. E a gente precisa entender que tudo que era escrito e passado pelo povo era escrito pelos escribas, que eram os saduceus da época, a maioria, grande parte ali corrompida e colocada pelos romanos, e uma grande parcela dos escribas da tribo dos levitas eram fariseus, e todos eles extremamente hostis a Yeshua, aos discípulos e aos cristãos. Vamos chamar assim, para facilitar o entendimento. Só que eles entraram no templo. Esses pergaminhos, o tesouro de Israel é guardado no templo. Uma parcela ali, né, subterrânea, ficava nos locais sagrados, outras no palácio do rei. Mas tudo foi arrasado, tudo se perdeu, tudo. O que restou para nós foi o suficiente. Mas vamos lá. Depois das 62 semanas será eliminado o ungido, já não estará, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, e o seu fim será num dilúvio. O dilúvio, aqui a Bíblia está dizendo que é o seguinte: o fim de Jerusalém será num dilúvio. É o quê? Vai ser uma inundação, uma invasão que vai causar uma destruição que iria reconfigurar a cidade. Ela ficaria irreconhecível. A Jerusalém não teria, o que restaria dela não teria nada a ver com o que foi no passado. Simplesmente foi destruída, apagada a sua história. Hoje você não consegue encontrar, não existe nenhum achado que prove o reino de Salomão, de Davi para trás. Você tem sim estelas falando da dinastia davídica, existem muitos achados do templo e tudo mais, mas muita coisa foi simplesmente aniquilada. E o que restou, Roma levou.
Ninguém sabe, ninguém tem acesso. E diz o texto, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. E ele, aqui o texto fica mais complexo. Porque muita gente diz, olha só o texto, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Porque resta só uma semana. Quem é este que faz uma aliança com muitos por uma semana? Na metade da semana, ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre ele aqui é o assolador. Mas esse primeiro ele aqui, que fará uma aliança com muitos, é Yeshua. Quem vai fazer um acordo com muitos, uma aliança com muitos aqui, uma renovação, uma aliança, um pacto, foi Yeshua HaMashiach. Ele é o que fez a aliança da última semana de Daniel, os 7 anos finais. Foi ele que fez a aliança. E o texto diz, mas na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício. Sim, porque ele é o sacrifício. Então acabou o templo, acabou a necessidade de ofertas, de holocausto. Isso acabou, acabou. E aí diz que sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E aqui esse assolador é Tito, é Roma. É ele que vai aniquilar e acabar com Jerusalém e findar as semanas de Daniel. Vamos ver? A gente olhou esse texto. Agora, olha isso aqui, Yeshua falando. Mateus 24, 15. Falamos agora da desolação, a grande tribulação de Mateus 24:15. Yeshua, ele sai do templo com os discípulos falam para ele, olha que templo maravilhoso, que templo lindo. E Yeshua diz, você está vendo essa construção? Não vai restar pedra sobre pedra que não seja derribada. E eles perguntam, Senhor, quando isso acontecerá? Qual será o sinal de tua vinda? E de que se completou o fim do século? Yeshua, ele traz camadas proféticas. Na fala de Yeshua, para o leitor que conhece o aramaico, a mentalidade dos hebreus, ele entende. Yeshua não está falando da mesma coisa no texto só. Ele está falando de coisas que vão acontecer para Israel e o que acontecerá para o mundo inteiro. A partir do verso 15, ele traz a profecia exata. Na verdade, não é nem ele que traz a profecia de Yeshua aqui é o mesmo que Daniel já falou há muitos séculos, praticamente há 6 séculos antes dele. E Yeshua diz, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aí alguém fala, mas que é esse abominável da desolação no lugar santo? Uma coisa que vocês precisam entender é que na época do Império Romano, uma das coisas que Tito fez foi proibir os judeus de entrar no templo. As legiões fizeram isso e eles colocaram dentro do templo símbolos romanos. Eles profanaram a sua santidade. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Houve um cerco. Agora vamos lá, agora eu vou trazer uns textos para vocês muito forte, doloroso. Isso está escrito aqui, tá? Na Guerra dos Judeus, livro 5. Olha só. Começa assim, Flávio José fez os relatos do livro. A cidade, inclusive eu peço, quem puder compre, leia. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos em 70. O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores gráficos pelo historiador judeu do primeiro século Flávio Josefo, no livro Guerras dos Judeus, que foi publicado cerca do ano de 75 depois de Cristo. Muitos, aqueles mal intencionados, vai dizer que Flávio Josefo, como ele era um judeu e foi capturado por Roma, ele era um propagandista romano, né? Fez propaganda em prol do movimento messiânico para acalmar os judeus. Não bate com a realidade, porque nunca que um Messias pacífico ia acalmar os judeus. Os judeus não acalmaram, tanto que ainda teve muitas outras revoltas, inclusive muitas décadas depois com Bar Kokhba, em 136 depois de Cristo, há uma grande revolta que termina na aniquilação completa de Jerusalém e na expulsão total dos judeus da cidade. Inclusive,
no grande, né, daquele evento de massada horrível do Rabi Akiva e seus seguidores. De acordo com os evangelhos, Jesus profetizou este evento aproximadamente no ano 30 depois de Cristo. Vejamos o relato de Mateus. Ele diz: quando, pois, virdes abominar a desolação de que falou Daniel, no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar de casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. E Yeshua está falando: olha, a cidade vai ser cercada. Cercada. Mas por que sabemos disso? Por que ele está falando que... Esse relato, quando Yeshua diz que é para as pessoas não voltarem atrás, quem tiver saído da Judéia não volte, não foge, escapa da cidade. Quando o cerco, o sinal de que este evento, essa profecia se cumpriu, é o cerco a Jerusalém. Vocês querem ver? Então vamos lá. Lucas 21. Lucas 21. Lucas 21 é o que traz o relato mais preciso e ainda mais detalhado. Lucas capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que encontrarem dentro da cidade retirem-se. Os que estiverem nos campos não entrem nele, porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. E se cumpriu. Tudo o que Daniel profetizou já aconteceu. Não tem nenhum problema aqui. E isso precisa ser entendido. E Yeshua está dizendo a mesma coisa aqui. Este evento ocorre quando Jerusalém é cercada pelas legiões romanas. Joséfo diz: então, olha, é então um caso tão miserável, uma visão que até poria lágrimas em nossos olhos, como os homens aguentaram quanto ao seu alimento. Porque a queda não aconteceu do dia para a noite, foi um cerco. Exércitos, legiões e legiões romanas cercaram toda Jerusalém e o comércio foi interrompido. Não entrava e nem saía alimento, ninguém comprava, ninguém vendia, ninguém entrava, ninguém saía. E detalhe, tá, da data do evento. Isso acontece, Flávio Joséfos vai falar uma coisa interessante. Foi durante a festa de pães ázimos que começou o cerco a Jerusalém. Por que na festa de pães ázimos? Por que na Páscoa o cerco começou? Porque é o período em que há oferendas do Cordeiro, a Páscoa é o início do ano, das festas bíblicas, e é o maior evento, é a maior festa e é onde há o maior evento de peregrinação de judeus em direção a Jerusalém. Flávio Joséfos diz ainda isso aqui, olha só. Ora, o número daqueles que foram levados cativos durante toda esta guerra foi verificado ser 97.000, como foi o número daqueles que pereceram durante todo o cerco, 11 centenas, 110.000, maior parte dos quais eram, na verdade, da mesma nação, porém não pertencentes à própria cidade, pois tinham vindo de todo o país para a festa dos pães ázimos e foram subitamente fechados por um exército. Então, assim, foi um cerco que pegou o máximo de judeus que estavam dentro de Jerusalém por causa da festa do Pêssach, dos ázimos. Agora, este relato aqui, olha, Joséfo cita o seguinte: é então um caso miserável, uma visão que até poria lágrimas nos olhos, como os homens aguentaram quanto ao seu alimento. A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões, a tal ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais estavam comendo de suas próprias bocas, e o que mais dava pena, assim também faziam as mães quanto a seus filhinhos. Irmãos, é um relato tão pesado, porque tem gente que não fala disso. Nesse mundo moderno de imbecilidades, de feminismo e machismo, historicamente não é só sobre a Bíblia conta isso também. No tempo do profeta Eli, né? Ele viu mulheres conversando de uma dar o filho para se alimentar um dia e no outro usar o filho para se alimentar no outro. Irmãos, em tempos de fome, de cerco, e não é só ali, em várias nações. Leiam a história, estudem a história das nações e das guerras, vocês vão ver o que é que acontece. A mãe, que é o maior símbolo de amor na terra,
é mais comum do que você pensa. Em tempos de crise extrema, mães pegam um filho pequeno e se alimentam dele. O ser humano é levado a um nível de ruína, de desgraça tão profunda para chegar nisso. Ele conta um relato no livro de Joséfo, A Guerra dos Judeus, no livro 6, capítulo 3, seção 4. Ele então tentou, olha só, ela então tentou a coisa mais natural. E agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: Ó, pobre criança, para quem eu te preservarei nesta guerra, nesta fome, nesta rebelião? Logo que acabou de dizer isto, ela, ali eu diminuí aqui a letra, mas ela tirou a vida do menino e então fez isso e guardou a outra metade para si. Yeshua disse: ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Irmãos, quando Yeshua estava sendo conduzido para o madeiro, ele fala: não chorem por mim, mulheres de Jerusalém. Chorem por vocês mesmas e pelos seus filhos. Irmãos, ele estava descrevendo ali naquele momento o que iria vir sobre Jerusalém. Por causa da rejeição. Por tudo. E não era por causa de Yeshua. Ele disse que Jerusalém pagaria pelo pecado desde o sangue de Abel até o do sacerdote Zacarias. Entende que o que aconteceu neste período transformou Jerusalém para sempre e cumpriu as 70 semanas. Só que muita gente não percebe um outro ponto aqui. Olha o que ele fala, tá bom? Joséfo diz: eu falarei, portanto, aberta e francamente aqui de uma vez por todas e brevemente, que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma era produziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta, desde o começo do mundo. Está falando que aquela Israel não teve igual. Ora só, e ele fala aqui, olha no final: ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados, e o fogo avançava mais e mais, assim foi a sagrada casa queimada, sem a aprovação de César. Ora, tão logo o exército não teve mais pessoas para eliminar ou saquear, César deu ordens para que não demolissem mais a cidade inteira e o templo. No artigo sobre as evidências do número anterior dessa revista, examinamos algumas evidências dos manuscritos do Novo Testamento e vimos que apontam para a conclusão de que seu conteúdo fosse escrito quando e por quem ele declara ter sido escrito. De fato, o caso do Evangelho de Mateus há um fragmento recentemente descoberto que data de algum tempo antes de 68 depois de Cristo. Como foi observado acima, Jerusalém foi destruída em 70. Tim Robinson, a pessoa que descreve isso. O que eu falo para vocês? Os manuscritos do Novo Testamento também são muito próximos desse período, mas não foi desse período escrito. A maior parte do que os cristãos preservavam e do que havia escrito em Jerusalém foi destruído, foi queimado. E o que foi roubado não é nos dado mais. Roma levou. Então, houve uma devastação muito grande. A história diz que as legiões que invadiram Jerusalém naquele tempo eram os árabes. Eram as legiões romanas compostas por soldados árabes. São os ismaelitas. Eles odeiam seus irmãos de Isaac, que são Israel. Eles se aproveitaram do cerco, na oportunidade, contrários ao que queria Vespasiano, ao que queria o imperador romano. Sob o comando de Tito, eles destruíram Jerusalém. Eliminaram o máximo de pessoas e exilaram um monte. Saquearam, destruíram casa e, o pior de tudo, puseram abaixo o santuário sagrado, o templo, né? E aquilo ali foi o golpe fatal, mas ainda não havia sido destruído completamente por inteiro Jerusalém e o templo, que só vai acontecer na revolta de Bar Kokhba em 136 depois de Cristo. Mas se cumpriu cabalmente essa profecia de Yeshua. Ele fala isso e se cumpriu as 70 semanas. Ele morre com 3 anos e meio de ministério, faz a aliança. Qual é a aliança que Yeshua fez, irmãos? Nós não tomamos a ceia
Essa é a aliança renovada, a nova e eterna aliança, que comemoramos no Pêssar, porque é o sangue e o corpo do Cordeiro. Ele é o nosso Cordeiro de Páscoa. Essa foi a aliança. E de forma tão extraordinária o templo é destruído, conforme ele prometeu que não haveria mais holocaustos, acabou. Os sacrifícios e os holocaustos, as ofertas foram cessadas até os dias de hoje. São 2000 anos que não há templo e não há sacrifício. Hoje eles querem reconstruir o templo, porque a reconstrução do templo, além de ser um símbolo, né, grandioso, isso vai unificar os judeus do mundo inteiro e levá-los para Jerusalém. Principalmente assim, os religiosos, né? Vai trazer uma renovação espiritual muito grande para eles, no sentido nacionalista da palavra. Mas aqui, Yeshua, ele está dizendo, olha, se disserem, olha, o Cristo está ali, não acrediteis. Ele está dizendo por quê? Apareceu eventos de falsos messias na época em rebeliões contra Roma. E Yeshua está prevenindo os discípulos. Olha, vai ter rebeliões, vão aparecer falsos salvadores e até profetas operando até sinais e prodígios. Irmãos, dê um sinal incrível. Bar Corva, na revolta dos judeus, em 130, ele conseguiu conquistar Jerusalém de volta. Ele destruiu legiões romanas, soldados judeus simples, pegaram espadas, derrotaram as legiões e expulsaram Roma de Jerusalém e recapturaram Jerusalém. Com isso, o próprio Rabi Akiva, que é um dos maiores da história de Israel, ele falou, não foi o Bar Corva, ele falou, olha, Bar Corva é Mashiach. Ali o povo de Israel, grande parcela dos judeus da época, falando, pronto, Messias chegou, já nos libertou Jerusalém de Roma, agora chegou a era, agora ele vai reconstruir tudo. E aí vem o golpe fatal de Roma, que o imperador manda várias legiões e destrói eles, destrói por completo e acabou. Não tem mais judeu ali. O domínio judaico termina até os dias que nasce ali em 48 o Estado moderno de Israel. E Yeshua diz, ele culmina o texto falando agora de um evento que vai acontecer para os nossos dias. Olha, quando disserem que o Messias está ali, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é que vai ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E acabou. Agora, no verso 29, há uma profecia que não envolve Israel, mas envolve todas as nações da terra, incluindo Israel. Agora é humanas. Nós estamos no período da graça, no período que antecede a vinda final do Senhor para fazer o juízo final e findar todas as coisas. A vinda do Filho do Homem, olha só. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Tá vendo? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Todos vão ver. E ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Aqui, sim, aqui conclui as 70 semanas e aqui nós vamos para o período final, que é o período dos gentios. Paulo, em Atos, quando os judeus rejeitam frequentemente a mensagem das boas novas, ele diz, eis que o Senhor agora, né, a mensagem será levada para os gentios, e os gentios se alegram com isso. Por que isso? O Senhor salvará o mundo inteiro. Ele está reunindo o seu Israel do mundo inteiro. Não é um Israel novo, é o mesmo que ele começou com Abraão. Mas lembra da festa das bodas do filho do rei? Ele chamou os seus parentes, seus escolhidos, seus nobres, todos rejeitaram. Então ele mandou ir os seus servos pelas praças, chamar os cegos, os aleijados, os mancos, os pobres, e levou todos para a festa. Esses aí somos nós, das nações. As oliveiras bravas, né? E ele nos enxertou em Israel.
na Oliveira Santa. Esse é o Israel final. Judeus e não judeus juntos. Um só povo, para sempre. Agora, eu vou parar esse vídeo agora e eu quero trazer para vocês uma revelação magnífica e um texto que poucos exploram. Mas eu deixo para vocês pensarem sobre isso, meditarem, de que talvez a forma como nós estejamos pensando nas profecias não está correta. Daniel nunca falou de um homem que vai vir fazer paz no mundo. Ele falou de um líder que era Tito, mas o livro de Daniel se trata do Messias. O Messias é o importante. E é ele que faz uma firme aliança com muitos por uma semana. Seu ministério dura 3 anos e meio. E após isso ele diz que o quê? Que sobre as asas da abominação virá a assolação. Tá vendo? O povo do príncipe de vir destruirá a cidade santuária. Exatamente, o ungido é tirado, ele faz aliança, é tirado na metade da semana. E o que acontece depois? A cidade destruída e o santuário. O seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra e desolações estão terminadas. Foi o que aconteceu. Se tiver, não tem conversa. Se tivesse que esperar mais alguma coisa, teria que acontecer, não aconteceu. Já foi tudo destruído. O que está sendo levantado agora é um império para um falso Messias, mas é o Apocalipse. Ainda que a besta lá está descrito que ela opere 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio, não quer dizer que tenha a ver com 3 anos e meio da última semana de Daniel. Porque toda a história é contínua. Mas quando acaba 3 anos e meio, é como se houvesse um hiato. Então, vai ter um intervalo de 2.000 anos, relógio parado. E essa aliança foi feita com o Messias. Ele fez aliança. Não é o anticristo. O anticristo fará alianças, mas ela está mais bem descrita em Daniel 11. Que ele vai usar acordos de paz para destruir a muitos que confiarão nele para viver em segurança. Medite nisso. Agora, quero trazer uma revelação sobre o Messias, no vídeo 2, logo mais.